Quero, mais uma vez, dar as boas-vindas àqueles que estão aqui nos visitando pela primeira, segunda vez. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Quero dizer que é uma alegria ter você aqui conosco, você que está aqui nos visitando. E se esse for o seu caso, não deixe de passar no balcão de conexão para tirar um presente, que nós preparamos com muito carinho para todos aqueles que nos visitam, que vêm aqui cultuar conosco. O pastor Cristiano hoje está ausente, ele foi para Portugal, teve a conferência da Atos 29, lá em Lisboa, e ele aproveitou já para emendar alguns dias de férias, então estará 2 semanas fora, ele e a sua família. Por conta disso que você não está vendo ele aqui conosco hoje. Eu também fiquei fora por algumas semanas, culto de Natal, Ano Novo, estava ausente. A semana ainda dei um passeio ainda com a família, a gente riu muito junto e hoje elas riram de mim, porque ontem a gente ficou brincando na piscina e eu fiquei arremessando minhas filhas como se bebês fossem. E hoje na mesa, na hora do café, eu travei a coluna, aí não conseguia levantar meu braço e elas ficaram rindo um bom tempo de mim, até eu conseguir recobrar a dignidade, conseguir me levantar da mesa. Mas férias assim, sempre tem aventura, história para contar. Meus irmãos, nós estamos caminhando uma série de mensagens em Atos dos Apóstolos e hoje o texto acerca do qual nós vamos meditar está no capítulo 15, versículos 22 a 35, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 35. Vamos então à leitura do texto. Eu farei toda a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós estamos aqui reunidos, Deus, como teu povo. Deus, com um coração grato, Senhor, por um momento tão precioso como esse, em que a gente pode se reunir, Deus, como família, Deus, como igreja, para te adorar, Senhor, para louvar o teu nome e também para ouvir, Deus, o que a tua palavra tem a nos ensinar nessa noite.
Deus Santo, nós te suplicamos que o Senhor possa falar, Deus, falar conosco, fala a tua igreja, Deus, que a tua palavra, Senhor, possa ser exposta com fidelidade, com temor, mas que, além disso, Deus, que haja uma graça, Senhor, vinda por parte do Senhor, a fim de que ela possa ser aplicada com eficácia ao nosso coração. Deus, nós te clamamos, Deus, que o Senhor faça assim conosco. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, na semana passada, nós ouvimos a exposição da primeira parte do capítulo 15, pela exposição feita pelo Diogo, nosso diácono, também seminarista aqui da igreja, e que trouxe muita clareza, né, sobre muita coisa que estava acontecendo naquele momento. E hoje, de certa forma, nós vamos continuar tocando num assunto que já foi iniciado no capítulo 15, né, do versículo 1 ao versículo 21, que foi o ponto que nós paramos na semana passada. Então, de certa forma, a gente está continuando o mesmo texto. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre criadores de conteúdo. Hoje a gente ouve falar muito sobre isso, né, sobre criadores de conteúdo, pessoas que fazem isso, né, na internet, através de diversas plataformas, TikTok, Instagram, YouTube. Então, os criadores de conteúdo, eles sempre procuram apresentar uma mensagem de diferentes formas, né, através de vídeos. Às vezes vídeos curtos, usam palavras-chave, né, para poder captar a atenção. Procuram engajar o público para que isso seja feito de forma eficaz. Então, usam, né, algumas iscas, procuram tocar em alguns pontos de interesse, em algumas necessidades, aquilo que chama bastante atenção do público que porventura vai estar passando ali, vendo os vídeos, passando nas mensagens. E, obviamente, não fazem isso sem interesse algum. Claro que existe aqueles que verdadeiramente se sentem vocacionados para isso, fazem isso por conta, né, da sua vocação, para poder passar uma imagem, passar um conteúdo, passar alguma informação de forma fiel, mas procuram também monetizar nessa prática, né, ter algum ganho com isso. Então, ainda que isso seja algo muito contemporâneo, o formato em que isso se dá hoje, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que já existiam criadores de conteúdo, pessoas que estavam ali para poder transmitir alguma mensagem, pessoas que queriam comunicar algo a um determinado público. Na semana passada, nós percebemos que foi levantada uma grande polêmica em relação a isso, porque homens saíram da igreja da Judéia sem nenhuma autorização e foram até Antioquia, até a igreja dos gentios, para poder anunciar aquilo que eles entendiam que era a forma correta de viver o evangelho. Só que eles começaram a fazer imposições, exigências que ninguém havia estabelecido. O Senhor Jesus Cristo não havia estabelecido, a igreja de Jerusalém não havia estabelecido, mas eles fizeram isso. Começaram a apresentar a sua forma de entender o cristianismo, de entender a fé cristã e impor isso às pessoas que estavam ouvindo. Obviamente, se eles fossem pessoas da própria região, fossem gentios recém-convertidos, o impacto talvez não fosse tão grande. Só que eles eram pessoas que tinham saído da região da Judéia, tinham saído provavelmente de Jerusalém, estavam indo para o mundo gentio. Então, eles tinham uma certa prerrogativa de autoridade, porque quando as pessoas o ouviam aqueles homens, estavam ouvindo homens que pertenciam ao povo judeu, que era o berço do cristianismo, estavam vendo da cidade onde passou a fervilhar toda essa história. Então, eles tinham um certo grau de influência, simplesmente por conta da região de onde tinham saído. Só que para a gente pensar sobre isso, para a gente refletir sobre essa passagem e avaliar, né, os criadores de conteúdo daquele momento, eu acho que é interessante, talvez fosse didático, nós considerarmos alguns aspectos da mensagem dos homens do início do capítulo 15, que exigiam a circuncisão, que foi o que nós ouvimos na semana passada, a partir da vida do Diogo,
e a resolução do Concílio de Jerusalém, que foi a conclusão que a igreja chegou e de que forma deveria pastorear a mensagem de consolo para a igreja que estava lá em Antioquia, Cilícia, Síria. Então, talvez seja interessante nós pensarmos em quem são as pessoas, como essas pessoas comunicam a mensagem e o que elas estão comunicando. Creio que são princípios úteis para nós aplicarmos também nos dias de hoje. Quem, como e o que está sendo comunicado. Quando a gente olha para o início do texto que a gente acabou de ler, Lucas nos diz, escritor do livro de Atos, diz que então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens entre eles e enviá-los a Antioquia. Então nós percebemos que existiam oficiais na igreja que lá se reunia. Existiam apóstolos e presbíteros, e eles tomaram uma decisão com o endosso da igreja, porque pareceu bem a eles e também a toda a igreja. E quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre livros inteiros, a gente consegue perceber a dinâmica em que as coisas vão acontecendo ao longo do livro. Por exemplo, se a gente olha para o capítulo 1 do livro de Atos, a gente percebe que existia um critério para que alguém fosse chamado, fosse considerado apóstolo. Isso aconteceu quando Judas, após sua morte, precisou ser substituído por Matias. Então, ficou estabelecido critério claro de como eles deveriam eleger um outro apóstolo para substituir Judas. Alguém que estivesse com eles desde o início, tivesse caminhado com Jesus Cristo, tivesse presenciado tudo o que aconteceu, para que também pudesse testemunhar do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, existia um critério para poder eleger um apóstolo. Quando a gente olha para a função, para aqueles que almejam o episcopado, para aqueles que são presbíteros, bispos, Paulo, ele também apresenta critérios claros. A gente olha para Timóteo e Tito, as epístolas de Timóteo e Tito, Paulo também orienta quais são os requisitos, quais os critérios devem ser observados para que isso aconteça. Então é necessário que seja alguém apto a ensinar, alguém que seja hospitaleiro, alguém que não seja dado ao vinho, alguém que administre bem a sua própria casa, que crie seus filhos no temor do Senhor, que sejam irrepreensíveis e notem, não é que sejam perfeitos, porque senão não haveria presbíteros, não haveriam bispos, não haveriam pastores, mas pessoas que não causem escândalo em nenhum desses aspectos. Então, os oficiais da igreja passavam por um critério de avaliação, critérios mensuráveis, que fossem humanamente verificáveis. E eles fazem a mesma coisa no momento de escolher quem são os homens que vão até Antioquia para anunciar a mensagem acerca da qual eles estavam deliberando, sobre o que deveria ser necessário para alguém se tornar cristão. Então, da mesma forma que eles passaram por critérios, foram submetidos a alguns critérios para se tornarem oficiais da igreja, eles entendem que eles precisavam avaliar quais eram os homens que seriam enviados a Antioquia. E eles, diligentemente, eles olham para a própria congregação e pensam Silas, chamado Barsabás, e Judas e Silas. Então, eles pensam esses dois homens e dizem, bom, são lideranças reconhecidas em nosso meio, homens que têm se dedicado ao anúncio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles poderiam simplesmente mandar uma carta por meio de Barnabé e Paulo, mas, dada a seriedade do assunto em questão, eles enviam lideranças que tinham um reconhecimento da própria igreja da Judéia. O diácono Diogo, na semana passada, ele até mencionou sobre a relevância do tema que estava em discussão. Aqueles homens, eles viajaram aproximadamente um mês, talvez um mês e pouco, alguns comentaristas bíblicos especulam que deveria ser esse o tempo de Antioquia até chegar a Jerusalém. Eles viajam não só para poder discutir uma questão de menor valor, não por conta de um capricho doutrinário, mas por conta de algo que era a base da igreja. O que era necessário para que alguém se tornasse cristão de verdade.
Hoje nós olhamos para algumas dessas doutrinas e como muitos desses pontos são pacificados entre nós não temos muita crise com alguns desses pontos. Mas naquele momento tudo estava muito novo, tudo estava sendo construído, compreendido a partir daquilo que tinha sido revelado por Jesus Cristo e das Escrituras Sagradas. Então aqueles homens, de forma muito cautelosa, eles escolhem homens para que pudessem fazer isso, para que pudessem ser portadores dessa mensagem. Então, quando a gente pensa em critérios para avaliar a vida de pessoas que seriam responsáveis por comunicar essa mensagem, e a gente avaliando isso, analisando isso como princípio para os nossos próprios dias, obviamente nós não devemos entender que esses critérios são infalíveis. Porque ainda que numa comunidade cristã, líderes eles sejam avaliados, escrutinados, sejam observados por outras lideranças, ainda assim nós percebemos que acontece de algumas lideranças causarem feridas na igreja e depois as comunidades locais terem que lidar com esse tipo de coisa. Mas nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. Precisamos fazer aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Mas aquilo que nos cabe, nós devemos fazer com sensatez, com diligência. Quando nós olhamos, por exemplo, para o cenário cristão mundial, nós percebemos grandes nomes, pessoas que produziram obras super relevantes para a igreja, principalmente do nosso tempo, envolvidos em questões que, por vezes, trazem tristeza à vida da igreja. Mas, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que cabe à igreja fazer aquilo que nos foi orientado a fazer. Nós devemos olhar para a vida de pessoas e procurar fazer aquilo que é verificável. Então, quando a gente faz isso, quando a gente observa isso em algumas comunidades locais, isso é uma grande demonstração de zelo pela vida da igreja. Aqueles homens, quando fizeram isso, quando escolheram alguém que fosse confiável para poder comunicar aquela mensagem, é porque a igreja entre os gentios estava crescendo de forma muito acelerada, então era necessário que eles tomassem uma decisão firme acerca da saúde da fé daqueles irmãos. Um pastor que marcou muito a minha vida a partir das suas pregações, certa vez ele falou sobre o risco de confiar o ensino das Sagradas Escrituras a pessoas imaturas e não vocacionadas para isso, não experimentadas para isso, não devidamente avaliadas para isso. Ele disse que era como se fosse entregar uma navalha nas mãos de um bebê. E essa descrição marcou muito a minha vida. E sempre me enche de temor quando eu ocupo o púlpito para comunicar a palavra do Senhor, para poder pregar o Evangelho. Porque trata-se de nós tomarmos aquilo que é de mais sublime, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem que reconcilia o homem pecador com um Deus infinitamente santo, somado a corações vulneráveis, pessoas que buscam uma resposta para a sua existência, ou que buscam tratar feridas abertas em seu coração. Então, por isso estão extremamente vulneráveis. Então, homens incautos que fazem uso dessa mensagem tão sublime, com corações vulneráveis, podem causar um estrago significativo. E por isso que quando a gente olha para episódios como esse, quando a gente percebe que os oficiais da igreja separaram tempo para que pudessem, eles que foram eleitos, que foram avaliados, separaram tempo para poder eleger outras pessoas, para que essas pessoas pudessem comunicar a mensagem do Evangelho, é necessário que a gente olhe para isso e verifique em nossas próprias comunidades locais se nós estamos dedicando a atenção a esse tipo de coisa. Quem comunica a mensagem? É necessário que a gente avalie se existe um certo grau de simetria entre aquilo que o emissor da mensagem ele anuncia
e a sua própria vida, a sua relação com a família, a sua relação com a comunidade local. Existem pessoas que são muito eloquentes, muito bem articuladas, carismáticas. E tudo isso pode mobilizar bastante gente, pode reunir um grupo muito grande de pessoas. Mas é necessário que nós atentemos. Será que existe coerência entre o discurso e a forma como essa pessoa vive? É necessário que a gente avalie se a forma como a família, os filhos, a esposa, o esposo é tratado. Será que nós percebemos sinais disso no discurso? Será que nós conseguimos identificar traços de Jesus Cristo, traços de piedade, de bondade, de misericórdia, nas ações da mesma forma que nós verificamos no anúncio? Então, quando nós olhamos para esse princípio, é necessário que nós mergulhemos nas Sagradas Escrituras e a gente extraia isso e comece a aplicar isso na nossa vida, na nossa história, nas nossas interações. Quando nós olhamos para o texto sagrado, é importante que a gente procure pintar um quadro e entender exatamente o que significava aquele acontecimento naqueles dias, e a gente entre nessa pintura e entender, bom, de que forma eu aplico isso nas relações que eu travo com outras pessoas. Eu posso dizer que é muito desafiador ocupar o púlpito, ocupar a posição de ensino. E aqui nós temos professores de escola bíblica, gente que ensina na EBD, gente que ensina para as crianças. É muito desafiador nós ocuparmos posição como essa, conhecendo o nosso próprio coração, sabendo que somos pecadores e sujeitos às mesmas paixões que todo mundo que é feito de carne e osso. E por conta disso é necessário que nós possamos nos revestir de especial temor em relação a isso. E quando eu digo temor, não é medo, porque por vezes a gente lê as Sagradas Escrituras e se a gente resumir a simplesmente medo, quando a palavra nos fala sobre temor do Senhor, nós não vamos estar fazendo uma apreensão correta de tudo que ela traz por trás. O temor do Senhor tem desdobramentos sobre o grau de complexidade que envolve o ser divino. É nós pensarmos que Deus, Ele é tão poderoso e que ainda que faça sentido nós termos uma certa dose de medo por conta de saber que poderíamos ser fulminados por conta do nosso pecado, é nós entendermos de forma clara que esse grau de complexidade que envolve o ser divino é tão grande, tão majestoso, tão maior do que qualquer coisa que nós possamos conceber, que nada daquilo que fazemos está oculto diante do Senhor. Então, nós assumindo o púlpito, dirigindo louvor, ensinando na escola bíblica dominical, tudo que nós fazemos não se resume aos nossos discursos, mas o nosso coração é um livro aberto diante desse mesmo ser. E nós estaremos diante dele em algum momento. Seja no momento em que nós viermos a morrer ou no momento que Jesus Cristo voltar. E tudo que nós fazemos está patente diante dos seus olhos. Este ser que é tão poderoso, que criou todas as coisas e faz com que todas as coisas continuem funcionando da forma como deve funcionar. Ele não simplesmente criou e botou o relógio para funcionar, deu corda e espera as coisas acontecerem até que um dia ele resolva voltar. Não, é um tamanho, um grau de complexidade que tudo só existe porque Deus existe. E se nós tirássemos Deus da história, todo o universo experimentaria uma entropia, tudo se esfarelaria. Esse é o Senhor. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então é diante dele que nós vivemos, é diante dele que nós desenvolvemos o nosso ministério. É diante dele que nós pecamos, que nós nos arrependemos, que nós pedimos perdão, que nós magoamos. É diante dele. Então, por isso que quando nós vemos alguém anunciando alguma coisa, algum criador de conteúdo dentro da igreja,
é importante que nós criemos algumas expectativas em relação a quem ele é. E a gente verifique se isso está de acordo com alguém que deve liderar a Igreja de Cristo. Se por um aspecto nós devemos dedicar tempo em pensar o quem, também é importante que nós avaliemos o como. No versículo 22 diz que então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens, dentre eles enviá-los a Antioquia. Então, aqueles que foram eleitos também elegeram pessoas. E no versículo 23 fala, mandaram por eles a seguinte carta, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, se no início do capítulo 15, talvez nós tenhamos ouvido o relato de pessoas que partiram da igreja da Judéia, foram até Antioquia, se valendo da sua posição, porque estavam lá no meio da igreja em Jerusalém, onde tudo começou, e começaram a peregrinar em direção ao mundo gentio, como criadores de conteúdo, anunciando aquilo que eles entendiam que era a melhor interpretação das Sagradas Escrituras. Se eles chegaram até a igreja de Antioquia com uma certa dose de arrogância, de autoridade, de soberba, a gente percebe um tom muito diferente nos irmãos que escreveram a carta. Porque olha a forma como eles se dirigem. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia. Então eles não se colocam numa posição normativa de alguém que está dizendo coisas e olha só, vocês acatem aquilo que nós vamos determinar, porque é assim que a igreja deve funcionar. Eles se dizem os irmãos aos irmãos. Nós percebemos que existe um certo cuidado em demonstrar equidade. Eles se colocam no mesmo patamar, no mesmo nível que os destinatários da sua carta. Eles empenham para não se mostrar superiores aos gentios, mesmo sendo parte do povo que é o berço do cristianismo, mesmo sendo parte do povo de onde provém Jesus Cristo, que é o Messias, mesmo estando no núcleo onde nasce a igreja, ainda assim eles se dirigem àqueles homens como irmãos. Eles demonstram respeito porque eles não somente escrevem a carta e enviam uma carta através de Paulo e Barnabé, mas eles ressaltam que escolheram dentre eles líderes respeitados para que pudessem ir até Antioquia e levar essa mensagem e endossar aquilo que já havia sido dito por Paulo e Barnabé, e eles aqui também demonstram apreço pela vida de Paulo e Barnabé. Ou seja, homens que têm colocado sua própria vida em risco por conta da mensagem do Evangelho. Então, eles mostram que Silas e Judas eram homens especiais dentre eles, e Paulo e Barnabé também eram homens que gozavam do respeito da igreja da região da Judéia. Então, eles estão dizendo, olha só, a gente está mandando o que a gente tem de melhor, juntamente com essa carta. Esse é o nosso grau de envolvimento com vocês. Então, nós percebemos que existe um empenho, um cuidado em demonstrar amor, cuidado e não subjugar pessoas. Não demonstrar uma autoridade de alguém que está num status diferente daqueles que estão ouvindo. Gênesis, no capítulo 10, versículos de 8 a 10, conta a história de um homem. Vamos abrir o texto. Gênesis, capítulo 10, versículos de 8 a 10. Talvez você não esteja familiarizado com esse texto. Então, para a gente poder relembrar,
Diz assim o livro de Gênesis, no capítulo 10, a partir do versículo 8. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Quando a gente olha para a descrição desse homem chamado Nimrod, que é descrito para a gente como um grande caçador diante do Senhor, muitos comentaristas bíblicos concordam que aqui não é que ele simplesmente fosse bom de caçar animais, mas um caçador diante do Senhor, um poderoso caçador, era alguém que passou a caçar também homens, subjugar pessoas, tiranizar algumas comunidades. E ele estabeleceu o seu reino a partir de Sinar, Babel, que posteriormente veio a ser a Babilônia. Então, essa ideia de tiranizar pessoas, de subjugar outras pessoas, de manter pessoas debaixo da sua autoridade, ter prazer em fazer isso, não com o desejo de servi-las, a gente percebe que isso tem uma raiz numa descendência que não era a descendência do Messias, não era a descendência da salvação, mas eram de pessoas que haviam se afastado da vontade do Senhor. Então, pensar no como, na maneira como esses homens escreveram a mensagem, também deve ser um princípio que deve ocupar um lugar especial no nosso coração. Nimrod personifica aquilo que de mais feio pode acontecer, que é nós tiranizarmos, subjugarmos outras pessoas. É como se fosse a dramatização de um pecado que é sentar no trono e ter súditos estabelecidos mediante força. Ainda que hoje a gente olhe para a nossa sociedade e a gente diga, não tem pessoas fazendo isso. A gente deve se perguntar, será que realmente não existem? Será que realmente não existem pessoas apaixonadas pela ideia de serem reverenciadas como se estivessem ocupando um lugar de superioridade em relação a outros? Será que não existem pessoas que têm prazer em serem honradas por conta do serviço que têm prestado? Quando nós pensamos no como alguém comunica a mensagem, é necessário nós avaliarmos, será que o emissor da mensagem, ele investe muito tempo defendendo as suas próprias prerrogativas, os direitos, as regalias que ele deveria possuir, que faz sentido que ele possua? Será que o emissor da mensagem é alguém que o tempo inteiro fala sobre a necessidade de ser honrado? Porque hoje, nos dias em que nós vivemos, e para mim gera até muita estranheza, a necessidade de pessoas enfatizarem uma cultura de honra e pervertem o que seria alguém que fielmente tem servido no reino, tem servido à igreja local, deve ser honrado por conta disso. Mas algumas pessoas tornaram isso uma espécie de super bônus de servir ao Senhor numa igreja local. Então, é necessário que a gente dedique tempo investigando de que forma, o como alguns emissores da mensagem têm se colocado, têm se manifestado. Quando a gente para poder avaliar a questão de uma forma fria, nós percebemos que já existe algo bastante errado na maneira de se portar. Só que quando a gente traça com o contraponto do próprio Senhor Jesus Cristo, em Filipenses
tem o seu ministério descrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, que diz que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando a gente coloca na balança, em um dos pratos, pessoas que defendem com unhas e dentes uma cultura de honra, que devem ser reverenciadas por conta daquilo que fazem dentro da igreja. E a gente coloca no outro prato, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Deus feito homem, que nasceu numa manjedoura, local onde os animais se alimentavam, num berço que certamente não tinha um cheiro muito agradável. Num homem que viveu boa parte da sua vida como carpinteiro, viveu uma vida pobre, de muitas privações, humilde. Em seu ministério, quando pessoas queriam segui-lo, ele disse: bom, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que é isso que você quer para você? Então, quando a gente coloca na balança a cultura de honra e a gente coloca Jesus Cristo e o seu ministério, nós percebemos que deveria existir muito menos prerrogativas na cultura de honra que nós ouvimos nos nossos dias. Só que quando a gente pensa no quem, no como, ainda mais relevante é nós pensarmos no quê. O que está sendo comunicado? Porque existem muitas pessoas que são boas, gente bacana, amável, adorável, mas que pode sinceramente estar equivocada em relação à mensagem do Evangelho. E quando a gente olha para o teor da carta, a gente pode também extrair alguns princípios. Vamos voltar ao texto. Atos, capítulo 15. A partir do versículo 27, diz o seguinte: portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Então, na semana passada, nós ouvimos o Diogo também mencionar sobre isso. O concílio, lá em Jerusalém, entendeu que seria válido, seria útil se aqueles homens, se aquela igreja que lá se reunia em Antioquia, no mundo gentio, se eles se abstivessem do sangue e de animais sufocados, quer dizer, morto com seu próprio sangue. Por quê? Quando a gente olha no próprio versículo 21, a gente também vê o que é dito acerca de Moisés, que Moisés tinha quem o pregasse em todas as cidades, por conta da presença de sinagogas, pessoas que estavam ali ensinando a lei. Então, se existia pessoas que ensinassem a lei em todas as sinagogas, o que eles estão pressupondo é que a convivência entre gentios e judeus inevitavelmente aconteceria. A igreja de Cristo ia estar sendo ocupada por judeus que estavam ouvindo da lei há séculos, pessoas que tinham imerso na sua cultura, impregnado na sua cultura, algumas leis que falavam sobre o consumo de sangue como sendo algo condenável. E estava ali com um gentio, que nunca tinha ouvido nada sobre isso, não via problema algum em fazer um frango a molho pardo, fazer um churrascão com a carne pingando sangue, então eles não viam problema nisso. Falaram assim, pô, a gente não tem problema nenhum com isso.
Só que é muito difícil para o judeu daquele tempo, que em toda a sua história ouviu que o sangue ele tinha estreita relação, estreito vínculo com a expiação de pecado, que era usado para poder derramar no sacrifício para expiação de pecado, ele pensar as pessoas comendo o sangue, a carne com seu sangue. Então isso era ofensivo. Então aqueles homens da igreja de Jerusalém dizem, bom, seria uma grande expressão de generosidade. É isso que está nas entrelinhas. Se vocês evitarem fazer coisas como essa, porque isso vai ferir a consciência dos irmãos judeus que estão aí caminhando com vocês, porque era o que acontecia em todas as igrejas. Em algumas comunidades cristãs existem pessoas que entendem que o consumo de bebida alcoólica com temperança não existe problema algum, só que existem pessoas que têm uma relação de rejeição, de repulsa com a bebida alcoólica. Então, se alguém, eu entendo assim, se alguém, ainda que não veja problema algum em fazer uso de bebida alcoólica, está perto de alguém que se sente ofendido com isso, por mais que eu entenda que não existe um pecado intrínseco numa taça de vinho, a taça de vinho também não vai me tornar mais santo e não vai me tornar com uma fé mais robusta se eu fizer isso na frente do meu irmão, que se sente ofendido com isso. Certa vez, eu, conversando com um colega que recebeu alguns missionários da Escócia, eles estavam aqui no Brasil, ele tinha feito um intercâmbio, porque ele foi fazer o doutorado na Escócia, e por conta disso ele recebeu alguns irmãos de lá. E ele falou, não, vamos almoçar no shopping. Era um domingo, ele falou assim, não, vamos almoçar no shopping. E aqueles irmãos falaram assim, não, mas domingo é o dia do Senhor, a gente não vai para o shopping para poder almoçar. Tem alguma coisa, um lugar que a gente possa almoçar aqui mesmo? Porque para eles ficava muito forte essa questão de estar no consumo, entretenimento. Ele falou assim, não, tudo bem, a gente pode preparar uma coisa em casa mesmo. E eles prepararam alguma coisa em casa e comeram em casa mesmo. Aí depois que eles acabaram de comer, esses irmãos da Escócia pegaram um uísque da mala e tomaram um pouquinho de uísque depois do almoço. Aí ele falou assim, bom, eles não foram para o shopping, mas tomaram uísque depois do almoço? Como é que é isso? Mas é porque para eles era muito normal isso dentro da cultura deles. Então ele se sentiu ofendido com a história de ir para o shopping, mas tomaram uísque para eles não tinha problema algum. Então é necessário que a gente faça uma leitura da cultura para entender o que significa cada ponto, porque algumas coisas que por vezes podem ser extremamente ofensivas para um, para outros não faz sentido algum. E nesses pontos em que por vezes algumas culturas divergem, é necessário nós nos agarrarmos àquilo que verdadeiramente faz sentido nas Sagradas Escrituras. Então, se por um ponto os irmãos da igreja de Jerusalém disseram que era relevante, seria útil que eles se abstivessem do consumo do sangue para preservar a consciência dos judeus, eles também são enfáticos em dizer que era necessário que eles se abstivessem da imoralidade sexual. E a palavra aqui descrita no original é porneia, que é a prática de relação sexual ilícita, moralmente condenável. E essa sim estava muito presente no meio gentio. Quando a gente olha para a epístola de Paulo aos Efésios, a gente vê Paulo sendo enfático ao alertar os irmãos da igreja quanto a isso. Quando a gente percebe a carta de Paulo também aos Coríntios, ele também é muito enfático em alertar os irmãos quanto a isso. Porque em muitas daquelas comunidades, parte da liturgia de cultos pagãos envolviam prostitutas cultuais que tinham relações sexuais no meio do culto. Então, imagine uma comunidade que cresceu tendo isso como sendo normal. Então, alguns daqueles homens e mulheres olhavam com um certo grau de permissividade para isso, certamente, porque, afinal de contas, dentro da cosmovisão deles, sempre foi assim. Sempre foi assim. Era normal terem prostitutas cultuais, era normal aquilo fazer parte de algumas festas. Então, era muito normal.
Só que a gente percebe que quando a carta é lida entre aqueles irmãos, a reação deles não é uma reação de se sentirem oprimidos pela mensagem ou entristecidos pela mensagem. Não, eles ficam alegres, porque se por um lado eles são encorajados a, numa ação de misericórdia, se privarem da carne com o sangue, para poder poupar a consciência dos judeus, eles também são confrontados sobre a importância de manter uma castidade em sua vida sexual. E, em momento algum, eles entendem que existe um problema nisso, porque as Sagradas Escrituras, em vários pontos, elas apontam para isso como sendo uma necessidade, não algo culturalmente aceito em alguns ambientes. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre alguém que é chamado para o ministério episcopal, para alguém que é chamado para ser pastor, presbítero, fala, é necessário que ele seja marido de uma só mulher. Porque o intercurso sexual, conforme vemos nas Sagradas Escrituras, ele foi criado para que ele aconteça dentro do casamento. Então, se nós olhamos para diferentes culturas e entendemos um grau de permissividade em relação a isso, é importante que nós entendamos que isso não é culturalmente negociável. Isso está claro nas Sagradas Escrituras. Talvez alguém diga, bom, mas isso era em tempos atrás, no cristianismo da década de 60, da década de 50. Não. O intercurso sexual é aquilo que de mais íntimo há na relação entre homem e mulher. E quando a gente olha para Efésios, o apóstolo Paulo, ele alerta contra a imoralidade sexual, e mais à frente, quando ele fala sobre a vida conjugal, sobre os deveres de marido e esposa, ele aponta para o quanto esse tipo de relação, em que dois seres humanos, macho e fêmea, homem e mulher, se entregam e vivem uma vida de perfeita comunhão, o quanto isso é uma dramatização da própria relação de Cristo com a sua igreja. Então, da mesma forma que homem e mulher se fazem uma só carne, assim Cristo também fez-se um com a igreja. Então, isso não é culturalmente negociável. Isso não é como a história de comer a carne com o seu sangue. Um pastor que também gosto muito, ele brincou com um pouco com essa história no retiro de casais, falando sobre o quanto alguns casais apressavam o casamento, alguns casais cristãos, e falava-se muito sobre a ideia de não viver abrasado. Ele falou assim, você acha que hoje os jovens não vivem mais abrasados? Por que será que não se fala mais nisso? Os jovens de hoje são diferentes dos jovens de tempos atrás? Obviamente que não. A mensagem cristã muitas vezes é desafiadora e nem sempre é tão palatável. Quando a gente pensa nos nossos dias, na nossa cultura, ela é muito desafiadora para muitos aspectos da nossa vida. Só que a palavra de Deus para a gente. Aqueles irmãos, ainda entendendo que eles estavam imersos num contexto de muita promiscuidade, ainda assim eles receberam com alegria. O que da palavra do Senhor? O que a mensagem está comunicando? Qual é o conteúdo que está sendo oferecido? Deus não é um Deus sádico que exige absurdos e coisas que não fazem sentido do seu povo. Pelo contrário, a igreja de Antioquia se alegrou porque viu sentido nisso, viu sentido na mensagem. Ainda que seja desafiador. Por vezes nós somos golpeados pela palavra em coisas que nós entendemos que nos são caras, nos são preciosas, estão enraizadas nas nossas convicções, nos nossos afetos. Da mesma forma que eles citaram sobre a necessidade de pureza sexual, poderíamos citar várias outras coisas. Sobre o fato de não sermos avarentos, de sermos amantes do dinheiro, mais do que do Senhor. Do fato de sermos amantes do nosso próprio tempo e do lazer, mais do que fazer a vontade de Deus. E poderíamos enumerar vários e vários outros.
Eu tenho certeza que, assim como eu, a lista no seu coração não seria pequena. Mas a questão é que quando a gente ouve aquilo que verdadeiramente veio da parte do Senhor, por mais que isso possa abrir uma ferida no nosso coração, possa nos confrontar, trata-se de palavra de vida para quem nós somos. E no fundo, nós não precisamos que uma pessoa persista tanto no ponto, porque nós somos convencidos pela própria palavra que aquela mensagem faz sentido. Nós entendemos que ela verdadeiramente é a palavra de Deus para o nosso coração. Quando Silas e Judas chegam até Antioquia e percebem que a igreja recebeu com muita alegria aquela mensagem, eles optam por ficar lá. Silas permanece mais um tempo, e dando spoiler já das próximas mensagens, Silas passa a ser o companheiro de viagem de Paulo, mas permanece lá, anunciando a mensagem do Evangelho. O grau de comprometimento com aquele o quê da mensagem é a própria vida, dedicar os próprios dias para anunciar a mensagem da salvação. Quando nós olhamos para isso, para o quem comunicou a mensagem, o como comunicou e o que foi comunicado, nós lembramos do próprio Cristo, porque Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele deixou claro que ele não veio ao mundo para se apropriar forçadamente de pessoas, para tomar vidas para si. Pelo contrário, ele a entregou para o resgate de muitos. Ele se esvaziou de si mesmo para que nós pudéssemos ser cheios do Senhor. Ele se esvaziou da sua glória para que nós pudéssemos ter a glória do Pai, pudéssemos ter acesso à glória do Pai. E quando nós percebemos cada um dos aspectos do ministério de Cristo, nós vamos nos dando conta do quanto, por vezes, o nosso tempo está na contramão daquilo que o próprio Jesus Cristo declarou. Que o Senhor possa nos conceder graça para sermos criadores de conteúdo de um tipo que, quando a gente olha na internet, parece até um tanto quanto engraçado. Certa vez eu vi um especialista de criação de conteúdo, ele dando uma dica, ele fala assim, bom, basta você pegar programas consagrados e fazer grandes recortes, você não precisa falar nada, é só você ir apontando. Ele fala, bem, olha o que tal pessoa falou. E ele mostra trechos de uma reportagem, isso no jornalismo esportivo. Ele mostra trecho de uma reportagem, a pessoa falando e o jogo acontecendo. Então, a contribuição dele é quase zero no processo. Ele simplesmente vai mostrando pessoas muito consagradas, dando vazão às notícias que já foram muito bem recebidas. Nós, enquanto cristãos, devemos ser criadores de conteúdo com essas características. Quanto menos de nós aparecermos na comunicação da mensagem, melhor. Que a gente possa simplesmente permitir que a mensagem atravesse a nossa vida e alcance outras pessoas. Algumas pessoas dizem que, por vezes, a mensagem acaba saindo com gosto do cano, falando sobre aquele que é o transmissor da mensagem. Mas quanto menos gosto de Eduardo tiver na mensagem, melhor. Quanto menos gosto de pecadores imperfeitos tiver na mensagem, melhor. Quanto mais fiel ao autor da mensagem, mais nós estaremos glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, porque ela é útil. Ensino, Deus, para o nosso próprio coração. Que o Senhor nos conduza, Deus, a sermos transmissores, Deus, desse conteúdo com fidelidade, com amor, com alegria, Deus, mostrando de forma nítida
as cores do Deus tão excelente que nos alcançou, Deus, com um amor que nós não conseguimos compreender. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém. Amém.